e ensinava no sábado, numa das sinagogas. Eis que estava ali uma mulher, que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus a chamou a si, e disse-lhe: estás livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. E logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Aleluia. Coloca a Bíblia sobre o assento, libera as mãos, segura na mão de quem está do teu lado, por favor. Aleluia. Nos tempos de Jesus não existia microfone, não existia rede social, mas o evangelho era pregado com sabedoria da mesma forma que hoje. Aleluia. Se o microfone falhar, nossa voz continua para a glória do nome do Senhor. Segurou na mão de quem está do teu lado? Aleluia. Aperte firme aí até ela sentir a temperatura do teu corpo. Até ela perceber que você está aqui por inteira. Aleluia, que essa roupa que você botou foi para glorificar ao nome dele. Esse perfume que você passou em você foi para glorificar o nome dele. Esse tempo que você passou na frente do espelho se olhando, não é excesso de vaidade não, minha filha. Você quer estar linda para ele. Ai, Amanda, apertou a mão de quem está ao teu lado e diga: irmã, você está tão cheirosa hoje. E esse cheiro que exala de ti não é natura, não é boticário, não é nenhuma essência importada. Porque nenhum perfumista é capaz de elaborar essa fragrância. Você exala o bom perfume de Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar? Vamos fazer uma oração? Aleluia. Quanto mais oração, mais poder. Se quisermos ser poderosas em Deus, é necessário termos uma vida de oração, uma vida de busca. A oração é o contato direto do homem com o seu Criador. Nenhuma modernidade, nenhum tipo de movimento vai substituir a força de uma igreja que vive em oração. Quem ora tem direção de Deus. Quem ora, Deus avisa na palavra, na revelação, na profecia, no sonho. Quem vive em uma vida de oração tem visão ampla, tem visão de águia. Aleluia. Está percebendo tudo o que está acontecendo. E se porventura vier uma investida, ele sabe muito bem a arma que usar para se livrar da mesma. Amantíssimo Deus, glorioso Pai, Rei da Glória, queremos te louvar nesta noite, queremos te bendizer na beleza da sua santidade, e queremos declarar a nossa total dependência ao Senhor. Ó Pai querido e amado, a tua palavra nos diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do teu santo nome, Jesus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos de pé para a glória do teu santo nome. Importa que nesta noite o Senhor rasgue os céus, descortine, Senhor, aquilo que está coberto e traga aos nossos corações a tua palavra revelada. Meu Deus, que quando a sua palavra sair deste altar, alcance cada vida entregando a mesma interpretação que ela precisa ouvir e aplicar em sua vida. Porque nós sabemos que a palavra é sempre a mesma, mas uma vez que ela é lançada, ela se transforma até chegar a cada coração, para que assim o Senhor faça o que apraz. Visita a nossa casa enquanto estamos aqui, visita os nossos, visita os de perto, visita os de longe. Repreende toda a fúria do inimigo,
Tudo que tente atrapalhar o fluir deste culto, caia por terra na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. E que mais uma vez a tua palavra brilhante este trabalho. Mais uma vez o Senhor fale conosco, pois tu és Metaberel, é Deus que fala com seu povo. Estamos aqui para ouvir os seus conselhos. Que nesta noite, ó Pai, este ambiente se torne um jardim fechado, regado unicamente pelo Senhor, que possamos ouvir a Tua voz com nitidez nesta casa e seguir os Seus conselhos. Nós entendemos que o mais importante nesta noite é ouvir o que o Teu Espírito diz à igreja. E quando ouvimos e colocamos em prática no nosso dia a dia, em Cristo, nós somos imbatíveis. No Senhor, nós somos invencíveis. Fala. Porque nesta noite estamos como Maria aos teus pés. Viemos te ouvir, escolhemos a melhor parte, aquela qual não nos será tirada. Fala, que as tuas servas estão aqui para te ouvir, em o poderoso nome de Jesus. E você senta dando glória ao grandão da Galileia. Aleluia. Estou com o joelho um pouco machucado. Fui para a academia treinar, vi a moça pegando 200 quilos. Eu digo, eu vou também. Oi, irmã. 115, eu vi ela no com 200, eu digo, é com esse aí. Pode deixar aí, eu vou é com esse. Estou aqui com o joelho, minha irmã. Olhe para a tua irmã, diga, imitar só a Cristo, minha filha. Só Ele. Aleluia. O texto que lemos vai nos trazer Jesus a última vez na sinagoga. Depois disso, ele é crucificado. Para entendermos um pouco do que era uma sinagoga, é necessário voltarmos um pouco no contexto histórico e entender que o lugar de adoração dos judeus era o templo que Salomão havia construído. Davi almejava, sonhava em construir o templo. E o Senhor disse para ele, não, porque as tuas mãos é melada, manchada de sangue, pois tu és um homem de guerra. Mas o seu filho, Salomão, aleluia, vai construir o templo. O texto vai dizer que desde o reinado de Davi, Davi já começou a entesourar, já começou a juntar, para quando Salomão viesse reinar, ele construísse o templo. Pois bem, o templo foi construído em Jerusalém, e agora o povo não adorava mais em tendas. O povo agora tinha um lugar específico, preparado para entregar a sua adoração a Deus. Nós sabemos que mediante a queda de Jerusalém, o povo peca, Deus permite que Nabucodonosor invada, e quando Nabucodonosor invade, ele faz 3 grandes investidas. Quem está me entendendo, diga amém. Na primeira ele leva reis, príncipes, sacerdotes, sareptas, levitas, toda a casa real. A segunda investida, ele vai levar 10.000 homens cativos. E na terceira, ele não entra para levar ninguém, ele entra para destruir. E aquele templo que foi sonhado por Davi, construído por Salomão, agora é derribado. O texto vai dizer que Nabucodonosor vai colocar fogo no templo. Quando isto acontece, não tem lugar para adorar. E o povo que estava cativo na mão de Nabucodonosor começou a construir pequenas sinagogas, pequenos lugares para eles se reunirem e o sacerdote assumir o seu cargo sacerdotal e o levita assumir a sua posição sacerdotal e o povo ter lugar para adorar. Nós sabemos pelo que está escrito, quem pregava nas sinagogas era os bem-entendidos, os sábios, aleluia. Só que Jesus, com 12 anos, começa a mostrar o porquê ele veio para a terra. Com 13 anos, Jesus já pregava o evangelho. E quando Jesus estava na terra, ele recebeu alguns convites para pregar em algumas sinagogas. O interessante é que quando Jesus entrava na sinagoga para pregar, alguns sinais começavam a acontecer. Aleluia. Porque aonde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer. Aleluia. E o texto vai dizer que pessoas eram libertas.
endemoniados eram libertos, pessoas curadas, e os príncipes das sinagogas não gostavam do que estava acontecendo. Aleluia. Eles queriam manter uma ordem no culto, algo aparente. Aleluia. Porque esse negócio de viver de aparência não é da agora, não. É desde os tempos de Jesus que muita gente prefere viver de aparência do que mostrar quem realmente é. A alegoria citada aqui na frente mostra um copo ou um vaso, como vocês preferirem, quebrado. Aleluia. Esse vaso até tentou se maquiar para chegar na casa de Deus e não mostrar o que está acontecendo. E esse tem sido o nosso maior problema. Aleluia. Eu não vou chorar porque a irmã que está do lado vai dizer que eu estou passando luto. Eu não vou me derramar diante de Deus porque a irmã pode não entender e até sair por aí dizendo que eu estou endemoniado. Eu tenho um convite para lhe fazer nesta noite. Se entregue, se derrame, pule, rode, sapateie, chore, mas não saia daqui da forma que você entrou. Aleluia. Quando a irmã estava fazendo essa alegoria acerca de copos, o Senhor me deu Jeremias 18, o vaso e o oleiro. Deus chama Jeremias e disse: Jeremias, levanta-te. Primeiro tu fica de pé para depois descer. E desce na casa do oleiro. E quando Jeremias desce na casa do oleiro, ele vai ver um oleiro trabalhando no barro. Aleluia. Se nós estudarmos um pouco este texto, nós vamos entender que existe mais de 210 tipos de barro ou argila. Mas para fazer vaso só tem 8 tipos de barro. Ou seja, é muita gente chamada e pouca gente escolhida. Jeremias desce a casa do oleiro e começa a observar o oleiro modando o vaso. Eu já tiro uma lição aqui. Ele começa a modar de dentro. Primeiro o que muda é o interior, para depois refletir no exterior. Não é roupa que demonstra que você é vaso. Não é a Bíblia Thompson, não é o sapato de bico fino, muito menos o paletó. A obra de Deus é de dentro para fora. E quando Deus coloca a mão dentro para moldar, é que a gente sabe quem é quem. Olha para tua irmã e diz: vai correr, irmã? Não corra não, viu? Que hoje Jesus vai trabalhar no estreito da tua terra. E ele está moldando o vaso, e o texto vai dizer que o vaso se quebra na mão do oleiro. Já vejo uma vantagem aqui. Se quebrou, mas foi na mão de quem podia consertar. Aleluia. E ele começa a refazer aquele vaso como lhe parece bem fazer. E ele olha para Jeremias e diz: não posso eu fazer com a casa de Israel como faz o oleiro com esse vaso? O primeiro passo para construir um vaso é o barro ou argila. Depois de encontrada, é necessária ser purificada. Em seguida, molhar para que fique maleável. Em seguida, o oleiro vai pisar. E a gente está tão acostumado com esse evangelho de fama, de ascensão. Cuidado com isso, é perigoso. É melhor ser anônimo na terra e conhecido no céu. Aleluia. O texto vai dizer que em seguida o barro vai para a olaria. Com os pés ele dá a direção e ele começa a fazer o vaso. Quando o vaso está pronto, não quer dizer que já está apto para ser usado. Ele vai para a olaria, vai descansar. É aquele período de esquecimento. É aquele momento que você acha que Deus nem lembra de você. É aquele momento que você acha que Deus não tem mais interesse nenhum, que não fala nada para você nem contigo. Deixa eu te dizer uma coisa: o silêncio de Deus grita em nossos corações. Quando Deus se cala, tenha certeza que Ele está trabalhando para fazer algo novo em favor da sua vida. Fica na olaria, parado. Mesmo esquecido na olaria, eu já vejo uma vantagem. Quando o vaso está na olaria, ninguém mais toca nele, só o oleiro. Levante a mão.
A contenda não toca, o disse-me-disse não chega. A obra de macumbaria porque o dono da tua vida, aquele que faz de ti um vaso novo, está dizendo, está na minha mão, é intocável. Ninguém abala, ninguém derruba, ninguém faz rachar o vaso que eu moldei com a minha mão. Toda seta de mente. Glorifica o teu nome na vida dela. Aleluia! Fique ligado que é noite de cura. É noite de cura. Vai para a olaria. É o momento que você se acha esquecido por Deus. E na olaria o vaso vai enfrentar mais um processo, o fogo, que é para purificar o vaso. O vaso na olaria vai passar por uma temperatura de 800 a 1.200 graus Celsius. É muito fogo. Mas se não passar pelo fogo, tudo que colocar dentro do vaso derrama. O fogo é para selar o vaso. Depois que ele vai para a prateleira, depois que ele enfrenta a alta temperatura, o dono do vaso vai entrar na olaria e vai decidir se vai tirar ele ou não. Aleluia. O texto vai dizer que o dono da olaria, o oleiro, vai entrar na olaria para provar os vasos. E ele vai entrar com uma varinha na mão. E para ele saber se o vaso está pronto para o uso, para ele saber se o vaso vai aguentar azeite dentro sem derramar, ele vai tocar na boca do vaso. Meu Deus. Aleluia. A vida e a morte estão no poder da língua. Aleluia. A maior autoridade na terra constituída acerca da sua família, dos seus filhos, é você. Então abra a boca e profetize coisas grandes. Isaías diz que nós não teríamos filhos para perdição. Os nossos filhos é para contar os grandes feitos do Senhor. Uma certa feita tem um diálogo entre Isaías e Deus. Isaías diz, eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. E o texto vai dizer que quando ele reconhece, porque o negócio de Deus é quando você reconhece. Aleluia. Quando ele reconhece a sua fraqueza, Deus diz, vai lá, anjo, pega uma tenaz, uma ferramenta, vai lá no altar e pega uma brasa viva e coloca nos lábios de Isaías para tirar a sua imundície. Depois que Isaías é purificado, o Senhor diz, quem irá após mim? Quem enviarei eu? Mas o purificado responde, eis-me aqui, envia-me a mim. O dono da olaria, o oleiro, vai chegar na olaria com uma vara na mão e vai bater na boca do vaso. E quando ele bate na boca do vaso, se o vaso emitir uma nota sonora ritmada, ele vai dizer, o vaso cantou, tá bom pro uso. Se ele bater na boca do vaso e o vaso não emitir uma nota ritmada, ele vai dizer, o vaso coxiou, vou ter que quebrar e fazer de novo. Quem é você na fornalha? Quem é você na olaria? É quem enfrenta o processo e sai cantando? Ou precisa ser pisado mais uma vez? Está doendo, mas eu estou cantando. Está tudo difícil, mas eu estou cantando. O levante está grande, mas eu estou glorificando a este Deus. Os inimigos estão se levantando, eu estou adorando, bendizendo, glorificando e dando lugar a este Deus na terra. Vaso canta, não cocheia. Desde que lemos, vai nos trazer Jesus na sua última oportunidade em uma sinagoga. Jesus está pregando e quando isto acontece, vai chegar neste culto que Jesus está, uma mulher.
Lucas, sendo médico, é o único que traz essa narrativa, que conta essa história. Ele vai deixar claro que o problema daquela mulher era uma enfermidade espiritual. Por isso que Lucas escreve, ele como médico, queria dar ênfase àquilo que Jesus fez na sinagoga. A uma mulher que andava encurvada há 18 anos. Quantos anos? O texto vai dizer que não tinha de modo algum como ela se endireitar. Ou seja, nela não existia força para mudar a situação a qual ela estava vivendo. Até ali para o culto que Jesus estava. Aleluia. Ela chega numa sinagoga e eu quero dizer para as irmãs que ela se esforçou muito para ir àquele culto. Na época de Jesus, as mulheres não eram valorizadas. Não que a Bíblia ensinava isso, mas os religiosos tinham por certo que a mulher não tinha. Para nós termos uma noção deste texto, se tivesse 100 mulheres para ir para uma sinagoga e só tivesse 9 homens, não abria a sinagoga. Uma sinagoga só era aberta se tivesse 10 homens. Se tivesse 1000 mulheres e 8 homens, não abriria. E as sinagogas, diferente de hoje, não era com este mesmo padrão. Era redonda. E ficava mais perto do pregador aqueles que tinham mais condições. Imagine você onde essa mulher está. Imagine vocês a posição a qual aquela mulher ocupava na sinagoga. Bem distante, bem esquecida, bem afastada. Aleluia. Até Jesus começar a pregar e olhar para aquela mulher. E antes de Jesus curá-la, Jesus chama para que ela se aproxime. Porque primeiro Jesus chama, depois ele faz a obra em nossas vidas. Aleluia. Jesus disse, vem como estiver. Jesus vai chamar aquela mulher. E quando ela se aproxima, Jesus vai tocar nela. Quando Jesus toca nela, a palavra que vai sair dos lábios de Jesus é, está. A palavra você está. Jesus sabia que ela era uma mulher assídua na sinagoga, por isso ela o chamou de filha de Abraão, alguém que vinha de uma linhagem de uma promessa. Mesmo ela vindo de uma linhagem de promessa, por ela ter uma enfermidade crônica, ela não era aceitada por muita gente. Para nós termos uma noção, espiritualmente falando, aquela mulher só olhava para os problemas, para as dificuldades. Ela não conseguia olhar para o alto de onde vem o socorro. A vida daquela mulher era cabisbaixa, ela não tinha como se endireitar. Se ela conhecia alguém lá pelos pés, por esse sapato é a missionária. Ela não olhava no olho de ninguém. Ela não tinha uma visão como uma pessoa. Ela não tinha como olhar para alguém e expor o que ela está vivendo. Talvez, se alguém se abaixasse para olhar para o rosto dela, só ia conseguir enxergar sofrimento. Levante a mão. Mas a dor, o choro, a luta, só fica até o dia que Jesus não chega. Levante a mão, por favor. Jesus está passando, está dizendo, eu estou curando problemas espirituais, eu estou trazendo saúde para a alma. Você que só olha para problema, para dificuldade, você que tem passado tempo pensando como vai resolver, como vai sair desta cadeia, Jesus está dizendo, eu estou aqui para tocar em você e você olhar para cima hoje. Aleluia. Vem aqui, por favor. Aleluia. Você vai me ajudar, viu? Você vai ficar um pouco encurvada. Observe. Jesus chama e ela vem assim. 18 anos e a enfermidade só piorava.
Um edema grande nas costas, cabeça baixa, dores por todo o corpo. E eu acredito, conjecturando como uma aspirante a pregadora, que Jesus não toca aqui, Jesus toca aqui. Aleluia. Toca aqui a homem para fazer você se sentir mal. Quem toca aqui são pessoas que querem ver que você está sendo paralisada pela luta. Mas Jesus, o Nazareno, o grandão da Galileia, o Rabi, o poderoso, está dizendo: eu toco no peito e te ergo, para que meu nome seja glorificado. E olha para cima, porque eu sou o Deus que toco em você e te endireito nesta noite. Levante a mão. E quando Jesus cura no sábado, e os religiosos, os fariseus, olha lá, e a súplia começa a questionar o agir de Jesus no sábado. Sábado, eles usavam de uma forma específica para trabalhar. Mas na frente, Jesus vai dizer que criou o sábado para o homem, não o homem para o sábado. Aleluia. O sábado é do homem. E quando Jesus cura, aleluia, os fariseus das sinagogas decidem roubar, tirar a oportunidade de Jesus e dizer: todos os dias tu tem para curar e vem curar no sábado. E Jesus vai dizer: hipócritas, se teu jumento cair num abismo no sábado, você não vai tirar. Você não solta o seu animal no sábado. Você pode se preocupar com o animal e eu não posso me preocupar com gente. Quando Jesus estava na terra de Gardária, que libertou o Gardareno, os demônios entraram na manada de porcos, e os mesmos se adiantaram e caíram no precipício. E os donos dos porcos foram até Jesus para expulsar ele da cidade. Tem gente que se preocupa mais com porco do que gente. Graças a Deus que nós temos Jesus para desfazer das obras do diabo. E só para refrescar a tua memória, hoje é sábado, Jesus está na sinagoga e ele vai fazer milagre em teu favor. Cadê os pentecostais? Estão aqui? Aleluia! Comece a glorificar, porque você está no culto que Jesus está. Comece a glorificar, porque Jesus está aqui. E Ele está dizendo: hoje eu toco, você se endireita, e o meu nome vai ser glorificado na sua terra. Faça aquele barulho que o diabo detesta. Aleluia! 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 18 anos. Não foram 18 dias. Ela por si só não tinha condições de coisas que faz. Se você esperar se endireitar para aceitar Jesus, nunca vai acontecer. É por isso que Jesus sinaliza e diz: venha com você este. Eu me responsabilizo em realizar uma boa obra na tua vida. Aleluia. Basta tão somente nós darmos lugar para que 8 anos, Jesus chega no culto que Jesus está é diferente. Aleluia. Tem culto que a gente vai, o filho de Maria não está lá. Mas o culto que Jesus está, alguma coisa tem que acontecer. Enfermidades cairão por terra nesta noite. Na autoridade que há no nome de Jesus. Quem andava torta se endireita. E eu estou falando de torta mesmo. Tipo aquele homenzinho torto que morava em uma casa torta, que andava em um caminho torto e que a sua vida era toda torta. Ah, meu Deus. Eu
estou falando em você aprumar seus pés, andar na direção correta, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque o texto diz, Jesus tocou, ela se endireitou. Jesus toca e eu me toco, rapaz. Jesus me toca e eu dou lugar para Ele fazer a obra em minha vida. Olha só, Jesus tocou e imediatamente ela se endireitou. Porque não adianta Jesus me tocar e eu não dar lugar para eu me endireitar. Não adianta eu participar de culto de mulheres, não adianta eu sentir a presença de Deus, de nada adianta eu estar bonita, arrumada e não deixar Jesus fazer o que Ele tem para fazer em minha vida. Aleluia. Ele toca, ela se endireita. Ele me toca, eu me toco. Deus tocou e eu tenho que parar. Não, agora tem que ser diferente. Agora eu não posso caminhar da mesma maneira. Agora eu tenho que viver uma mudança. Daqui para frente eu tenho que dar lugar para Jesus fazer a obra em minha vida. Daqui para frente eu tenho que parar de acreditar em signos. Daqui para frente eu tenho que entender que simpatia é macumbaria e não glorifica o nome do Senhor. Daqui para frente eu tenho que entender que eu tenho que entregar a direção da minha vida unicamente para Jesus, para que Ele faça o que apraz a Ele em minha vida. Aleluia. Choraia, suriondeiraia, sobre os anjos já desceram. Raia, subria, já veio servir a igreja. Raia, saia. Surabacandarábia. Tem anjo passeando com bandeja na mão no meio desta igreja. E Deus está dizendo, eu mandei servir o meu povo. Aleluia. Quem convidou Jesus para pregar na sinagoga, eu não sei. Aleluia. Eu só sei que quando ele começa a desenrolar os seus milagres, o dono da sinagoga diz, manda embora. Porque ele quer quebrar tradições. Para você ter uma ideia, o povo era tão religioso que no sábado só podia dar 2.000 passos. Eles contavam. Na hora que chegava em 2.000, dava ruim. E tinha que parar onde estava. Vai fazer algumas ressalvas acerca dos sábados. Saber 3. Mas eles colocaram em cima destas 3 ressalvas, que não foi uma regra, que com o tempo toma peso de lei, mas não era necessário o povo seguir, eles colocaram mais 600. Espiritualmente eu entendo que o inimigo estava querendo paralisar e proibir que uma filha de Abraão fosse curada. Mas se Jesus está no culto, não tem príncipe de sinagoga, não tem Satanás, não tem ninguém. Se Jesus disser, eu vim para curar, Ele vai trazer cura para a tua vida neste dia. Ministério de Louvor, se prepare lá, por favor, se prepare aí. Enfermidades espirituais serão extintas. Dores da alma, Jesus vai curar hoje. Você vai sair daqui hoje poderosa em Deus. Você vai sair daqui tomando posse do que a Bíblia diz que você é. Aleluia! Jesus preparou este sábado para te dizer: o que está torto, eu conserto hoje.